Já parou para pensar em como é feito o plástico que está basicamente em tudo ao nosso redor? Tipo, do seu celular até a escova de dente. Pois é, o plástico não nasce pronto. Tudo começa com o petróleo, aquele líquido preto que a gente tira do fundo da terra. Lá no fundo, esse petróleo é tipo uma sopa cheia de compostos químicos chamados hidrocarbonetos. Quando ele chega numa refinaria, é aquecido em torres gigantes a altas temperaturas num processo chamado destilação fracionada. Esse processo separa o petróleo em diferentes substâncias. E uma delas é a nafta, o ingrediente principal para fazer plástico. A nafta, então, passa por reações químicas que quebram suas moléculas em unidades menores, chamadas monômeros. Esses monômeros são como as pecinhas de Lego que, quando se juntam, formam algo maior, os polímeros, que nada mais são que o plástico bruto. Agora entra a parte que parece até mágica, a polimerização. Existem vários tipos de reações de polimerização, mas as mais comuns são por adição e por condensação. É nesse momento que os monômeros se ligam em cadeias longas e repetitivas formando os polímeros. Por exemplo, o polietileno, um dos plásticos mais usados no mundo, é feito a partir do etileno. Quando a polimerização rola, o etileno se transforma em uma cadeia gigante de polietileno. Esse material ainda não é o plástico como a gente conhece. Ele vira uma massa que parece uma cera ou uma gosma grossa. A partir daí, essa gosma passa por processos industriais onde é resfriada, cortada em grânulos e empacotada. Esses grânulos são como o ingrediente base que depois vai ser derretido e moldado em qualquer formato, de sacolas a garrafas. A próxima fase é a transformação dos grânulos em produtos reais. Isso acontece através de técnicas como extrusão, moldagem por injeção e sopro. Na extrusão, os grânulos são derretidos e empurrados por uma máquina que os força a passar por um molde, tipo uma impressora gigante, para formar coisas como canos e fios. Já a moldagem por injeção é tipo colocar a gosma plástica dentro de um molde e deixar esfriar, criando objetos com formatos específicos como brinquedos potes e peças de carro. E o sopro é usado para criar objetos ocos, como garrafas, inflando o plástico quente dentro de um molde. É literalmente igual soprar bexiga, só que em modo industrial. Todo esse processo é feito em alta velocidade e com muita precisão, tipo fábrica de chocolate, só que com plástico fervendo. E aí vem o toque final, os aditivos. Sim, o plástico puro seria meio sem graça e limitado. Então a indústria adiciona corantes, estabilizantes, antioxidantes, retardadores de chama e um monte de outros ingredientes secretos. Cada um desses aditivos dá uma característica diferente para o plástico, como mais cor, mais resistência ao calor, mais durabilidade ou até flexibilidade. É por isso que a gente tem tanto tipo de plástico diferente. Alguns mais rígidos, outros mais elásticos, alguns transparentes e outros coloridos. Tudo isso é ajustado no laboratório antes de chegar até você em forma de embalagem de salgadinho ou caixa de som. Esses aditivos são essenciais, mas também são parte do motivo pelo qual o plástico leva tanto tempo para se decompor. Eles dificultam que o material seja quebrado naturalmente. E aqui entra o ponto polêmico, o descarte. O plástico é extremamente versátil, barato e leve, por isso se espalhou tanto no mundo. Mas o que acontece depois que ele cumpre sua função? Muitas vezes, ele vai parar em lixões, mares e florestas. E como ele demora centenas de anos para se decompor, acaba se acumulando de forma absurda.
Isso gerou uma corrida por alternativas plástico biodegradável, reciclagem química, economia circular. Inclusive, existem fábricas que já estão transformando plástico usado em novas matérias-primas, quebrando ele de volta em monômeros e refazendo tudo do zero. Esse processo ainda é caro e não muito acessível, mas é uma luz no fim do túnel. Por enquanto, o mais importante é repensar o uso do plástico e dar destino certo para ele. Afinal, ele não desaparece só porque a gente joga fora. Para você ter uma ideia do impacto, a produção global de plástico ultrapassa os 400 milhões de toneladas por ano. E adivinha? Apenas uma fração disso é reciclada de verdade. O resto fica por aí, acumulando. Mesmo assim, o plástico ainda é fundamental em várias áreas: medicina, transporte, tecnologia. Ele está nas seringas descartáveis, nos airbags dos carros, nos fios que conectam à internet. O desafio atual é equilibrar o uso inteligente desse material com a responsabilidade ambiental. E tudo isso começou com aquele líquido preto, o petróleo, que passou por transformações químicas até virar um item essencial no seu dia a dia. Do posto de gasolina até o controle remoto da sua TV, o plástico tem uma jornada que mistura ciência, indústria pesada e decisões de consumo que a gente faz sem perceber. E agora que você entendeu como o plástico é feito, desde a extração do petróleo até a moldagem final em objetos que usamos todos os dias, dá para ver que tem muito mais ciência, tecnologia e até polêmica por trás de uma coisa tão comum, né? Então, se esse vídeo te ajudou a enxergar o mundo com outros olhos, já aproveita e fortalece com aquele like maroto. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, cheios de curiosidades como essa. E claro, comenta aqui embaixo o que mais você quer descobrir. Pode ser como é feito o vidro, como funciona uma usina nuclear ou até como nascem os memes, vai saber. A gente lê tudo e tá sempre trazendo os temas mais insanos e interessantes da vida real. Bora juntos desvendar o mundo peça por peça. Valeu por assistir e até o próximo!